Irmãos e irmãs, neste sábado da quinta semana do Tempo Comum, celebrando a memória de São Cirilo e São Metódio, somos convidados a refletir sobre fidelidade e confiança. A palavra de Deus nos mostra o perigo da idolatria e, ao mesmo tempo, revela a compaixão de Cristo que nunca abandona seu povo. Peçamos a graça de um coração firme na verdadeira adoração e confiante na providência divina. Olá, irmãos e irmãs, queridos e amados, que a paz de Cristo esteja com vocês. Com fé e atenção, iniciemos a escuta da liturgia da Igreja Católica. Que a palavra de Deus encontre em nós um coração disponível, ilumine nossas decisões e fortaleça nossa caminhada cristã, conduzindo-nos no amor, na esperança e na fidelidade ao Senhor. Deixe nos comentários se você está gostando, um amém, compartilhe esse vídeo para a gente evangelizar mais pessoas possíveis. Vamos agora à primeira leitura. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículos 26 a 32 e capítulo 13, versículos 33 e 34. Naqueles dias, Jeroboão refletiu consigo mesmo que o reino poderia voltar à casa de Davi. Pensou que, se o povo continuasse a subir ao templo do Senhor em Jerusalém para oferecer sacrifícios, seu coração se voltaria para Roboão, rei de Judá. Temendo perder o poder e até a própria vida, decidiu agir. Depois de refletir, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo que não subisse mais a Jerusalém, apresentando aqueles bezerros como os deuses que os tinham tirado da terra do Egito. Colocou um em Betel e outro em Dan. Isso se tornou ocasião de pecado, pois o povo ia em procissão até Dan para adorar o bezerro. Jeroboão construiu também templos nos lugares altos e designou como sacerdotes homens do povo que não eram filhos de Levi. Instituiu ainda uma festa no 15º dia do 8º mês, semelhante à celebrada em Judá, e subiu ao altar para sacrificar aos bezerros que havia feito. Mesmo depois disso, Jeroboão não abandonou seu mau caminho. Continuou escolhendo homens do meio do povo para serem sacerdotes dos lugares altos. Todo aquele que desejava era consagrado sacerdote. Esse modo de proceder levou a casa de Jeroboão ao pecado e provocou sua ruína e extermínio da face da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 105 ou 106. Refrão. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Pecamos como outrora nossos pais, praticamos a maldade e fomos ímpios. No Egito, nossos pais não compreenderam os vossos admiráveis feitos. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Construíram um bezerro no Horebe e adoraram uma estátua de metal. Trocaram o Deus que era sua glória pela imagem de um boi que come feno. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Esqueceram-se do Deus que os salvara, que fizera maravilhas no Egito, no país de Cã, obras grandiosas, e no Mar Vermelho prodígios assombrosos. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Aclamação ao Evangelho. Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículo 4. Aleluia, aleluia, aleluia. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 8, versículos 1 a 10. Naqueles dias havia novamente uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse que tinha compaixão daquela multidão, porque já fazia 3 dias que estavam com ele e nada tinham para comer.
Disse ainda que se os despedisse em jejum, poderiam desmaiar pelo caminho, pois muitos tinham vindo de longe. Os discípulos perguntaram como alguém poderia saciá-los de pão ali no deserto. Jesus perguntou quantos pães tinham. Eles responderam que eram 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Tomou os 7 pães, deu graças, partiu-os e entregava aos discípulos para que os distribuíssem. Tinham também alguns peixes. Depois de abençoá-los, mandou que os distribuíssem igualmente. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Recolheram ainda 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram cerca de 4.000 pessoas. Depois, Jesus os despediu, entrou na barca com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia de hoje coloca diante de nós 2 caminhos: o caminho da falsa segurança e o caminho da confiança. Jeroboão tinha medo de perder o poder. Seu problema não era apenas político, era espiritual. Ele não confiava que Deus poderia sustentar seu reinado. Então decidiu criar uma alternativa religiosa mais conveniente. Fabricou bezerros de ouro, organizou festas próprias, escolheu sacerdotes segundo seus interesses. Tudo parecia funcional, tudo parecia organizado, mas era uma religião construída pelo medo e pelo cálculo humano. Quantas vezes fazemos algo parecido? Criamos nossos próprios bezerros de ouro. Não são estátuas de metal, mas podem ser a busca exagerada por estabilidade financeira, a necessidade de controlar tudo, a preocupação excessiva com a imagem, o apego ao poder ou ao reconhecimento. Jeroboão não começou adorando ídolos por maldade pura, começou por medo. E o medo, quando não é colocado diante de Deus, nos leva a decisões erradas. Já no Evangelho, vemos uma cena totalmente diferente. Jesus está no deserto com uma multidão faminta. Humanamente falando, não há solução suficiente. 7 pães para 4.000 pessoas é quase nada. Mas aqui não há medo, há compaixão. Jesus não calcula primeiro o impossível. Ele olha para o povo e sente compaixão. Existe uma diferença enorme entre quem age por medo e quem age por compaixão. O medo fecha, a compaixão multiplica. Podemos imaginar uma situação simples. Uma mãe que percebe que a comida em casa é pouca. Se agir apenas pelo medo, pode se desesperar e brigar. Mas se agir com confiança e criatividade, partilha o pouco que tem, organiza, busca ajuda e muitas vezes descobre que o pouco é suficiente quando dividido. No milagre da multiplicação, Jesus não cria pão do nada, diante de todos. Ele parte do pouco que existe. A bênção de Deus não substitui nossa colaboração. Ela transforma o pouco oferecido com fé. Enquanto Jeroboão fabrica ídolos para garantir poder, Jesus parte o pão para garantir vida. A pergunta para nós é: em quem estamos colocando nossa segurança? No controle humano ou na providência divina? Estamos construindo bezerros de ouro modernos ou estamos oferecendo nossos 7 pães ao Senhor? O Evangelho diz que todos comeram e ficaram satisfeitos. Não apenas comeram, mas ficaram satisfeitos. Deus não dá apenas o mínimo para sobreviver, Ele oferece plenitude. Celebrando hoje São Cirilo e São Metódio, recordamos missionários que confiaram na palavra de Deus e a levaram a povos inteiros. Eles não confiaram em estratégias de poder, mas na força do Evangelho, e a palavra multiplicou frutos. Irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor que nos livre dos ídolos que criamos por medo, que Ele nos ensine a confiar,
a partilhar o pouco que temos e a acreditar que sua graça é capaz de multiplicar o que oferecemos com fé. Que nossa segurança esteja somente em Deus. Amém. Chegamos a mais um final de nossa liturgia. Que a palavra de Deus que acabamos de ouvir permaneça viva em nossos corações e se transforme em atitudes concretas de fé, amor. Sigamos em paz, fortalecidos pela graça do Senhor, confiando sempre em sua misericórdia e proteção. Que Nossa Senhora seja nossa grande intercessora e que o manto dela nos cubra de bênção e graças. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.